Beleza, pessoal? Vamos lá, a leitura desta questão. Acompanha comigo, a questão diz assim: entre as várias formas de ataques virtuais, os malwares desempenham um papel perigoso para a segurança da informação. Trata-se de um malware projetado para se espalhar de um computador para outro sem ação do usuário. Letra A, worm. Letra B, phishing. Letra C, IDS. E a letra D, honeypot. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Bem, acompanha comigo agora o que eu vou falar com vocês. Quando a gente fala, pessoal, sobre o termo malware, que aí está citado, o termo malware é um termo genérico para programa malicioso ou software malicioso, que são os programas mal intencionados que têm como objetivo causar algum dano ao sistema ou ainda à rede, ou obter muitas vezes informações confidenciais daquele sistema. Então, malware é o termo genérico para qualquer tipo de programa malicioso, programa mal intencionado que quer causar algum dano no sistema. E entre os vários tipos de malware, existe um em especial que eu vou comentar com vocês agora, que é o objeto dessa questão, que é o chamado worm, o verme. O worm, pessoal, ele é um tipo de malware, mas não é um vírus de computador, porque dentro do espectro malware tem vírus de computador, tem o worm, que é o verme, tem o ransomware, que é o programa que cobra resgate, tem o spyware, que é o programa espião. Então existem vários tipos, tem o trojan, que é o cavalo de Troia. Então nós temos vários tipos de malware. Um desses tipos de malware é o worm, que a gente chama de verme, certo? Então, primeira coisa, ele é um programa malicioso, ele é um tipo de malware. Agora, olha só que interessante, esse worm, ele se propaga automaticamente, sem a intervenção do usuário. Observa, se propaga automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador em computador naquela rede, explorando o que a gente chama de vulnerabilidades, que são falhas no sistema, para se propagar de computador em computador e deixar aquela rede extremamente lenta. E os computadores da rede também começam a operar de forma muito lenta. Inclusive eu trouxe aqui uma ilustração para facilitar o entendimento. Observe essa imagem. Aqui eu tenho uma rede de computadores, aqui tem o worm, que é o verme, e agora ele vai se propagando, observa, criando cópias do seu código malicioso e vai se colocando em outros computadores. Então ele vai criando cópias de si mesmo de computador em computador nessa rede, e ele se propaga de forma tão grande, tanta quantidade, tão rapidamente, que os computadores dessa rede começam a operar de forma muito lenta e a própria rede também fica muito lenta e afetada com o ataque por worm. Uma coisa importante que eu tenho que dizer são as formas de propagação. Existe sim a possibilidade de haver uma execução direta da cópia do worm, existe, mas a grande maioria, a maneira mais comum de propagação de um worm é a exploração automática de vulnerabilidades. Professor, o que são vulnerabilidades? São falhas no sistema. São falhas no sistema, da qual o worm se ocupa dessas vulnerabilidades, dessas falhas existentes nos programas instalados dos computadores, através de um processo chamado scanning, onde ele descobre essas vulnerabilidades e a partir daí ele começa a criar cópias de forma muito rápida e também em grande quantidade, deixando a rede muito lenta. E é por isso que a gente tem que saber qual é o grande problema que um worm acarreta numa rede. Tem que lembrar, é o consumo de muitos recursos, devido justamente à grande quantidade de cópias de si mesmo que eles costumam se propagar. E como consequência disso, é claro que há um problema sério no desempenho da rede, quer dizer, a rede fica muito lenta, e também na própria utilização dos computadores individuais dessa rede, que também começam a operar de forma muito lenta, porque estão sofrendo um ataque por worm, repetindo, conhecido como o verme da rede. Por isso que aqui, quando a questão dizia trata-se de um malware projetado para se espalhar de um computador para outro, sem ação do usuário, é o worm, é o verme. Por que sem ação do usuário? Porque ele faz isso explorando falhas, vulnerabilidades e realiza uma propagação automática, sem a intervenção do usuário, de computador por computador nessa rede. A de América aqui é o gabarito. Não era phishing. Phishing, pessoal, é um site ou e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Não foi citado isso na questão. Não era a letra C, IDS? IDS significa Sistema de Detecção de Intrusão.
IDS é um sistema de detecção de intrusão. É como se fosse um alarme da rede, que dispara avisando o administrador da rede que está havendo ali uma determinada invasão. E a letra D botou honeypot. Honeypot é o chamado pote de mel, que é uma armadilha que colocamos numa rede para atrair invasores e descobrir como eles estão operando para realizar aquela invasão. Então, honeypot, na verdade, é uma armadilha que colocamos na rede, colocando dados e informações falsas para atrair esses invasores, eles acharem que estão pegando informações verdadeiras, e aí eles ficam naquele sistema e a gente consegue identificar como eles realizam aquele tipo de ataque. Mas aqui, para o que a questão pediu, a resposta, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Valeu, grande abraço!